Estabelecer um conceito sobre algo antes mesmo de se conhecer é uma defesa do ser humano. Entretanto, ao contrário da impressão geral, preconceito e discriminação não significam a mesma coisa. Eu sou Ana Clara Pires e você está ouvindo Desestereotipando, sua forma de entender que talvez nem tudo seja tão normal assim. Então, relaxe, acomode-se, porque hoje falaremos de estereótipo racial. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rodrigo. Estou aqui para falar sobre estereótipos. A palavra estereótipo tem origem grega e é formada pela união dos termos estéreos, que significa sólida, e tipos, que significa molde. Em uma tradução livre, poderemos defini-la como molde sólido. Tendo isso em mente, os estereótipos nada mais são preconceitos criados por nós mesmos, ideias que temos sobre algo ou alguém sem mesmo conhecê-lo. Então sim, se você já olhou para alguém e deduziu algo sobre ele, cara, isso não foi legal. Mas para você entender melhor o que é estereótipo, vamos falar do estereótipo racial, que nada mais é que a discriminação de raça, o famoso racismo. No Brasil, essa questão atinge níveis mais drásticos por duas razões. O racismo é escondido e vivemos numa sociedade baseada em privilégios. Ter privilégio significa usar de oportunidades e escolhas sem ter que pensar sobre isso, como ligar a torneira de casa para ter água. Decisões que parecem comuns, mas não são, porque existe um conjunto de indivíduos que não têm as mesmas oportunidades. Tendo isso em mente, o estereótipo racial se divide em duas partes, o direto e o indireto. O estereótipo racial direto é muito fácil de ser identificado, pois resulta no comportamento humano que aparece através das atitudes negativas, como ofensas, xingamentos, afastamento ou até violência física. Essas ações são direcionadas às pessoas ofendidas com o intuito de machucá-la fisicamente ou emocionalmente. Tais comportamentos ocorrem graças ao preconceito presente no indivíduo causador da ação. O estereótipo racial indireto é mais difícil de ser reconhecido, por isso é tão perigoso. Esta forma de estereótipo é resultante de um comportamento racista estrutural, onde a discriminação racial surge de forma oculta, seja em leis, normas, políticas ou outras práticas cotidianas. Esse ato aparentemente desprovido de qualquer discriminação é na verdade completamente racista e abominável. Então, o racismo estrutural é a formalização de um conjunto de práticas dentro de uma sociedade que coloca um grupo social ou étnico em uma posição melhor para ter sucesso, ao mesmo tempo que prejudica os grupos, causando discórdias que se desenvolvem entre outros grupos ao longo do período do tempo. Um dos principais causadores do racismo é a discriminação racial. Mas o que é discriminar? Discriminar é ter uma conduta, é agir baseado em reações das categorias naturais e sociais, sem que haja relação com as capacidades e os méritos individuais, ou com o real comportamento da pessoa em ação. Portanto, discriminar é o ato de separar, que tanto pode ser para privilegiar uma pessoa ou um grupo, como para prejudicá-la. A discriminação racial é muito presente em nossa sociedade. 7,6% da população brasileira é composta por negros. Isso corresponde a 15 milhões de pessoas, 15 milhões de indivíduos que sofrem discriminação em seu próprio país. A discriminação racial é muitas vezes mascarada, o que se faz sob diversos tipos de condutas, todas temerosas com relação ao poder judiciário presente sobre elas. Entretanto, o mesmo não é capaz de controlar tal discriminação, fazendo com que muitos crimes fiquem impunes, fazendo com que muitas vidas sejam injustiçadas. Você até pode achar que não é preconceituoso, mas é um fenômeno do cérebro chamado viés inconsciente. Faz que as pessoas disseminem o racismo sem perceber. O viés inconsciente é um conjunto de estereotipos sociais, sutis e acidentais, que todas as pessoas mantêm sobre diferentes grupos sociais. É olhar automático para responder a situações e contextos para os quais você é treinado culturalmente como uma programação automática do cérebro. É justamente por possuir privilégios que é difícil entender que, apesar de liberdade para se esforçar a luta pelo que se deseja,
não são todos os que atingem a linha de chegada com o mesmo sucesso. O racismo, portanto, se reproduz nessa estrutura de privilégios, porque é dentro dela que o preconceito da cor exerce no seu poder. Quando a pessoa não atenta para as posições que ocupa numa escala de privilégio, dificilmente fica explícito se ela está colaborando, mesmo que involuntariamente, com certas atitudes e ações que reproduzem o preconceito. Por isso, é importante lembrarmos, uma pessoa vai além do seu capuz, do seu país de origem e principalmente da sua cor. No mundo onde vivemos, nossa raça diz respeito às oportunidades e às dificuldades que cada um de nós pode ou não encontrar. Estudos recentes sobre a ascensão social apontam que negros continuam enfrentando grandes dificuldades no mercado de trabalho. Frases como "ponham-se no seu lugar" e "cuidado, ele tocou aí" continuam e continuarão a ser ouvidas diariamente. Entretanto, a luta pelos direitos iguais vai muito além delas. Algumas pessoas tentam até se esquivar do problema, alegando que raça não existe, mas a verdade é que ninguém nasce racista. O racismo nada mais é que o fruto de um ciclo vicioso iniciado com estereótipo. O mesmo estereótipo que é ensinado pela família, pela sociedade e principalmente pela cultura. É importantíssimo lembrar, racismo é crime e deve ser combatido a todo custo. Independente de nossa raça, religião, gênero, sexualidade e classe social, temos todos o mesmo sangue. Somos todos brasileiros. É a famosa empatia, a capacidade de escutar e sentir a dor do outro. Ainda é a melhor forma de se conectar e entender o ponto de vista de quem está passando por uma situação de desprivilégio. Autor desconhecido. Eu sou Ana Clara Pires e esse foi o Desestereotipando, a nossa nova forma de enxergar o mundo.